Então, estava falando das dores aqui, né? Acho que todo mundo, se não é todo dia, pelo menos de vez em quando, aí outros tantos é todo dia. Acorda aquele corpo cansado, doído, dói o ombro, dói as pernas, dói as costas. As dores, enfim, né? Muitas vezes da própria existência mesmo, porque levamos uma vida de tanta ansiedade, né? De tanta correria, de tanta competição também naquilo que a gente faz, né? O mundo ficou muito competitivo e isso aí pode realmente trazer uma série de complicações, né? O doutor Fábio Malar é reumatologista e vem ao programa para falar exatamente sobre essas tais dores. Bom dia, doutor Fábio. Bom dia, como vão? É sempre um prazer estar aqui falando com vocês. Prazer é nosso. Eu vou dizer então que um reumatologista, todos eles vão sempre para o céu, porque vocês escutam o chororô da gente a vida inteira. Existe alguém que ao acordar nunca tem dores, doutor? Olha, hoje em dia é bastante difícil. Eu creio que por conta, como você acabou de falar, da situação corrida que a gente vive, do estresse emocional, de tantas luzes na cidade, tantas telas, tanto barulho que não para de dia, de noite, a qualidade do sono com certeza fica comprometida e isso leva a sintomas dolorosos, sem sombra de dúvida. Mas decorrente do sono ou o sono é que não repara as dores que na verdade seriam decorrentes de outras coisas? Com certeza, a qualidade do sono é algo a ser avaliado e a ser tratado, porque a sensação dolorosa musculoesquelética tem muito a ver com a qualidade do sono. Existem 4 fases, né, do sono, e a fase 4, muitas vezes, que é a fase daquele sono mais profundo, ela que dura, num sono de mais ou menos 8 horas, dura 1 hora e meia, ela às vezes não acontece adequadamente e a consequência disso é a pessoa levantar já com o corpo cansado e todo dolorido. Mas a pessoa às vezes diz assim, doutor, nossa, mas eu dormi a noite inteira, não sei por que que eu não estou descansado. Então, o sono teria que ser reparador, e, embora ele ache que dormiu a noite inteira e até dormiu mesmo, mas ele não Ex- descansou, por quê? Exatamente. Na verdade, não se trata de quantidade, né, mas da qualidade do sono. A pessoa dorme e tem gente que fala que tem a sensação que acorda, que trabalhou a noite inteira, que carregou pedra a noite inteira. Tem um sono que não tem uma qualidade. Tem uma paciente, esses dias falou uma coisa muito interessante, falou assim, doutor, eu tenho a sensação de que durante a noite eu fabrico dores. E aí durante o dia eu já levanto quebrada e cansada. Então, na verdade, você tem toda a razão. Não é uma questão de quantidade de sono, mas de qualidade. É aí que está o X da questão. Mas assim Exato. mesmo, assim mesmo. Será que não estamos jogando muita expectativa e muita responsabilidade para o sono, doutor? Levando-se em conta que o dia que antecedeu esse sono aí foi um corre-corre, competições da vida moderna, esse estresse que é associado à vida que nós, né, levamos? Com certeza, muito interessante isso, porque às vezes a gente tenta jogar a responsabilidade na qualidade do sono, mas também a gente não trabalha para que isso aconteça. Não adianta, às vezes, a gente tomar medicação, por exemplo, para dormir, né, e não tomar algumas medidas muito simples, né, de higiene do sono, como, por exemplo, não se alimentar copiosamente antes de deitar, não ficar muito tempo na tela até tarde da noite, aquilo Hum, estimula, né, o nosso uhum. cérebro, e aí depois para você desacelerar é difícil, né? A prática de exercício físico, que é tão importante, não deve ser realizada 2, 3 horas antes de você dormir, porque aquilo também vai te estimular, vai te deixar agitado. Então tem algumas medidas de higiene do sono, né, que são essas, né, que tem a ver com alimentação, com estímulo visual, com alimentação, que vão provocar essa qualidade de sono ruim. Então a gente não tem que tomar remédio para dormir para ver se melhora as dores, mas tomar medidas para que o sono melhore, para que então a gente melhore a sensação dolorosa e a fadiga. Interessante que enquanto o senhor falava aqui,
o Felipe se levantou para fazer aqui alguma coisa e já saiu com a perna mancando. Falei, e é jovem? Sim. Mas é isso. Falar em jovem, isso é comum nas pessoas de mais idade ou essas dores todas todo mundo está sentindo, hein, doutor? Olha, a condição dolorosa, ela é muito comum na meia-idade, né? Principalmente essa ligada à qualidade do sono. E o indivíduo com mais idade, com a idade mais avançada, ele dorme menos, ele tem a incidência de quadros de insônia, de despertar noturno, de dificuldade para conciliar o sono, é muito frequente na terceira idade. E aí junta esse sono ruim com o quadro, o processo degenerativo das articulações, das juntas, da coluna, e aí vira uma combinação que, se não é muito bem cuidada, vai gerar mais dores. Então isso tende a se acentuar na terceira idade. O senhor falou de uma coisa aí que acho que merece um capítulo especial da entrevista, as telas que antecedem ao nosso sono. Em outros tempos, né, desde a história da humanidade, o homem se condicionou a perceber que quando escurece é hora de dormir e quando clareia é hora de acordar. E o mundo moderno inverteu tudo isso aí. Então, estávamos todos condicionados a associar a escuridão sem essas atrações das telas, e é assim que a humanidade veio até esses tempos modernos. Nós estamos falando aqui da existência humana, e há muita dúvida de quando começou, se foi há 20 mil anos atrás, 16 mil anos. Assim mesmo, a nossa espécie é uma das mais recentes entre todas as demais, né? Ela tem aí... Não há um consenso até hoje, mas vamos pegar a média aí de 20 mil anos de existência. Então ele veio uma história de costumes iguais, sempre mantendo aquela tradição, e escurecia, é hora de se recolher e se preparar para dormir. Hoje em dia, escurece, aí que nós vamos à balada, vamos fazer um churrasquinho, vamos fazer não sei o quê, e vamos assistir um filme, um jogo de futebol, e ver no celular as coisas que não deu tempo para ver de dia. E o que antecede ao sono, que só vai chegar quase no meio da noite, é sempre uma tela. Ou a tela da TV, do computador, ou então do celular. E aí eu fiquei pensando, enquanto o senhor falava, será que tem alguém que não faz uso dela antes de dormir? Que ainda faz esse ritual do passado aí, dessa história toda do homem, doutor? Interessante. Eu acho que o mais novo vício, né, da sociedade são as telas, são as redes sociais, né, tudo aquilo que está na palma da nossa mão, que é lícito e que, ao mesmo tempo, provoca um vício, às vezes até uma dependência, como você falou, realmente seria um capítulo à parte. Mas eu estou me lembrando aqui de alguns estudos a respeito de dor crônica, que para provocar dor nos pacientes ou nos indivíduos que aceitavam se submeter a esse estudo, essas pessoas eram provocadas por luz no meio da noite para acordar, para despertar, e aí foi observado que a iluminação noturna no meio da noite provocava essa qualidade de sono ruim e acentuava a sensação dolorosa. Então isso é prova de que a gente está se submetendo justamente a isso, a gente está fazendo isso com a gente mesmo, né? Antigamente a gente relacionava, e até hoje, né, o nosso cérebro funciona exatamente assim, né? Quando escurece, o nosso ritmo circadiano começa a nos relaxar, né? O nosso cérebro vai entendendo que é hora de se recolher e renovar as forças para que, quando o sol volte a nascer, a gente levante-se com disposição. E a gente mudou completamente esse cenário, né? Não adianta colocar a culpa só no estresse ou em alguma condição genética, e deixar de olhar para essa questão da tela, do celular, do computador, e como é difícil abrir mão disso, né? Pois ontem eu fui a um compromisso, chegando ao lugar lá, eu esqueci o celular em casa, mas é uma dependência que eu vou chegar atrasado, mas vou correr em casa, vou botar, eu não consigo mais viver sem esse negócio, né? E de fato ele traz aí toda uma... Quer dizer que, de certa forma, o organismo humano ainda obedece toda essa história que o homem ia dormir ao escurecer, mas a gente contraria e força a ficar acordado. Exatamente. É? Exatamente.
Exato, é Que exatamente isso. A coisa. gente ainda precisa por isso que há essa educação, né? Essa conscientização a respeito de higiene de sono, que fala para a gente fazer o que já era feito antigamente, não precisava ensinar ninguém, quer dizer, você jantava mais cedo, Uhum. sentava, relaxava, lia alguma coisa, né? E aí o organismo vai entendendo que ele tem que entrar num processo, porque não é como uma máquina que você desliga, né? Precisa haver esse tempo, esse processo para que a gente consiga relaxar, para que o sono seja de qualidade. É uma coisa que a gente planta, mas a gente hoje está acostumado com liga-desliga, né? Então, Uhum. hoje em dia, esse tipo de educação é difícil funcionar, é difícil provocar mudança, né? É verdade. Meu pai sempre diz, eu puxava a enxada das 7 da manhã até às 6 da tarde. Enquanto era Então, dia, eu estava trabalhando, ele dizia. Então a gente era um trabalho difícil lá na roça e tudo, ele dizia. Só que a gente tinha a cabeça fresca, né? é, Agora vocês, ele fala, vocês levam uma vida, doutor. Tá todo mundo, vocês que estão assistindo, ouvindo a gente, vão concordar. Nós estamos esses dias correndo feito loucos. Porque exato, nós temos que preparar tudo para o Natal. Chega na noite do Natal, nós estaremos o quê? esgotados. Absolutamente cansados, um caco. É. Que vida é essa, né? E acho que o mais importante, que são as relações, que são os encontros, ficam prejudicados, né? Acho que é uma inversão de valores, né? É. Aí a gente vai, come um monte de comida pesada, um monte de coisa. Bom, é gostoso, né? Você vai encontrar família. É, Mas a gente chega naquele momento que era para estar, opa, tranquilo, né? Tá todo mundo desfrutar, com o né? corpo moído. É, Às vezes fico pensando, não sei para quê, mas já que tá todo mundo correndo, vou correr também. Deve ser bom, né? Porque tá todo mundo fazendo isso. exato, a Doutor, sociedade cobra, né? pois é. E a gente está sempre no meio, o senhor como médico, todo mundo. Exato. Nem tudo começa com o senhor e termina com o senhor. O senhor é parte de um processo de atendimento, por exemplo, aí que começou por um, que passa pelo senhor, que tem que passar pelo outro. Nós estamos no meio Claro. de uma esteira assim de escala industrial. Então cada um tem que apertar um parafuso. E se E você se parar, você, para a corrente do negócio, é, enfim. pois é, se você esquece o celular e alguém te manda um WhatsApp, se em meia hora você não respondeu, poxa vida, que é isso? O cara não está nem aí Exatamente. comigo, não está preocupado, não É, tem é, responsabilidade, como é que ele não carrega o celular, não é? a sociedade cobra a gente o tempo todo, né, doutor? Exato, exato. Isso é verdade. Ou você diz, mas você não cumpriu tua meta esse mês, o outro é porque você não tem o melhor celular do mercado, então você tem que tem que ralar para comprar, porque se o teu amigo, o amigo do teu filho tem lá o ah, melhor computador lá, você também vai ter que dar pro teu filho mesmo. A vida ficou Exato. muito doida, né? Pois é, e aí o sono parece um tempo perdido, né? A sensação hoje é que se você dormir, você se sente culpado porque você está perdendo tempo. É. Em consequência disso tudo, como é que o corpo padece, né? Ou seja, É. o que é mais comum acontecer no corpo da pessoa em decorrência de uma vida como essa? Olha, primeiro que a gente está falando de produtividade, aí é um conceito errado de que se a gente não descansar, a gente vai produzir mais. Eu acho que, em contrapartida, se a gente tiver disciplina de sono, descansar, se renovar, eu acho que a produtividade, na verdade, aumenta. Eu creio que outra coisa importante é a prática de exercício físico durante o dia, né, não durante a noite. Também melhora a qualidade do sono, melhora a fadiga, melhora o humor, né, melhora a sensação dolorosa, e não há remédio que faça tudo isso, né, que o exercício com disciplina, com orientação vai fazer. Né. Eu acho que trabalhar o aspecto emocional também é importante, né. Hoje eu li um livro recente que fala que a gente não celebra mais as coisas, né, a gente só sabe correr, É, né, e é, que os momentos de celebração, né, é, de aniversário, onde você parece que o tempo para naquele período que você está comemorando alguma é, coisa, isso não acontece hoje. Então, isso gera um adoecimento, né? Então, a alimentação tem que ser rápida. Então, é. essa alimentação rápida, para que seja rápida, tem que ser processada, tem que ser
de uma linha de produção também rápida, né? E depois que você se alimenta, você não para digerir aquilo, né? E aí você continua correndo. E a consequência disso são as alterações do sono, são as sensações dolorosas, é a nossa imunidade que fica totalmente bagunçada, né? E aí são dois extremos, né? Ou você produz doenças autoimunes, né? Que inflamam o seu próprio corpo, inclusive o câncer também é uma doença inflamatória, É né? mesmo? Gerada pelo estresse, pela falta de sono, Puxa. inclusive. E a imunidade baixa, onde a pessoa reclama, nossa, mas eu estou gripada mês sim, mês não, poxa, eu tive dengue, agora já estou com gripe outra vez, eu tenho uma sinusite que não sara, porque a imunidade é baixa, porque não dorme bem, não come bem, não faz exercício. Então, está tudo relacionado, tudo tem um preço, né? Nossa. Vamos com essa primeira pergunta, depois eu quero saber quais são as doenças. Bom, ele já disse, de certa forma, mas pelo menos algumas delas, né? Qual a pergunta aí que nós temos, Felipe, do ouvinte? A nossa ouvinte pergunta se fibromialgia e artrose tem cura ou é medicação para o resto da vida, doutor? Olha, a pergunta aí de fibromialgia e artrose, que também podem decorrer dessa vida que a gente leva, doutor? Com certeza, está totalmente relacionado. A fibromialgia é o exemplo clássico da dor generalizada, difusa pelo corpo, relacionada com o estresse emocional e com a qualidade do sono. Então, tudo que a gente está falando aqui de sono não reparador, dolorimento músculo-esquelético, a doença que mais representa isso é a fibromialgia. E entre a cura e a medicação, existe um aspecto que é a mudança no estilo de vida. E é isso que é muito difícil da gente conseguir fazer com que as pessoas mudem alguns aspectos, né? Então, uma coisa é não ter cura, outra coisa é não ter tratamento. E não tem cura de fato, nem a fibromialgia, nem a osteoartrite ou artrose. Mas tem tratamentos que o remédio é só um detalhe do tratamento. Precisa da atividade física, precisa trabalhar o emocional. E normalmente a pessoa que tem fibromialgia tem essa personalidade rígida, que gosta das coisas todas perfeitas, que abraçam tudo, não conseguem recusar nenhuma tarefa, ficando sobrecarregadas. Isso piora o sono, piora a fadiga, piora a sensação de dor. A fibromialgia é o que, afinal de contas? Como é que ela se manifesta? Que jeito é? A fibromialgia são dores pelo corpo todo, ligadas ao emocional, né? Mais comum em mulheres, que não deixa sequelas, não aparece em exame de sangue nem exame de imagem, que tem a ver com algumas substâncias que o cérebro produz que estão em falta, que está relacionada exatamente com um sono sem qualidade, né? E aí a pessoa levanta cansada, quebrada, toda dolorida, a sensação dolorosa desse indivíduo se amplifica e tudo dói. Ora dói uma parte, ora dói outra parte. Então é uma doença que não deixa sequelas, mas que a qualidade de vida fica péssima. Doutor, ultimamente eu confesso ao senhor que não tenho sentido dores, não. Não que eu já tive, tá? Mas ultimamente não. Dores no corpo, mesmo nos dias que a gente já está mais cansado aí da semana e tudo, dor não. Mas eu sinto às vezes que o raciocínio não é tão bom quanto quando eu estou descansado. Tem a ver também com isso? Com certeza. A gente chama de cognição, né? Que é o raciocínio, a memória, a atenção, a concentração. Tudo isso fica também comprometido. As pessoas se queixam muito e elas ficam preocupadas porque falam assim, doutor, eu acho que eu vou desenvolver um Alzheimer porque eu esqueço muito as coisas, né? Mas às vezes o que acontece é uma falta de concentração. Por exemplo, eu explico que, por exemplo, eu estou falando com você agora, você está falando, não, mas eu tenho que sair daqui, tenho que passar na lotérica, ir no supermercado, pagar a farmácia, depois voltar. E aí quando você sai da consulta, por exemplo, você fala assim, meu Deus, não lembro nada que o médico falou, eu estou com um problema de memória. Na verdade é que você não estava presente. Com tanta coisa que tinha na cabeça, você não conseguiu parar para ouvir, né? A gente não para escutar, né? Hoje em dia é difícil, tem que fazer uma força tremenda para você estar presente, né? E o organismo da gente manda os recados, né? Não adianta dizer que não recebeu recados de que alguma coisa não estava boa, né? Tudo tem um preço, né? Não tem jeito. Perguntas dos ouvintes pelo Facebook agora. Doutora Maria Júlia acompanha a gente pelo Facebook, pela rede social, e ela tem uma dúvida. A mãe diz que tem fibromialgia
e ela sente dores mais no período da manhã, diz que são dores fortes no período da manhã. É assim mesmo, ela pergunta? Sim, tem gente que sente mais dor a hora que acorda, né? Que é o período que você devia estar mais descansado. Além da dor, a fadiga já aparece ao acordar uma rigidez nas articulações. A pessoa durante o sono fica contraída, fica tensa a musculatura, e aí durante a manhã até conseguir relaxar é difícil. Então é mais difícil na fibromialgia a hora que acorda e depois da tarde, às 5 da tarde, as pessoas se queixam que acaba a energia rapidamente. Fala, doutor, eu conseguia trabalhar até às 6, 7 horas da tarde, agora quando dá 4h30 eu já estou arrebentado. Então, de fato, no início da manhã e no final da tarde são os períodos mais difíceis. A Joana... Pode fazer a pergunta, fica à vontade. A Joana também acompanhando, doutor, ela fala que ela sente fortes dores nas juntas por um período, 3 a 4 dias, depois passa e volta novamente. É interessante isso. Na fibromialgia isso é muito frequente, são altos e baixos. Então, muda o tempo, às vezes pode provocar uma piora por um período. Muito esforço físico, se você não está habituado e faz uma tarefa física repetitiva, pode piorar a dor naqueles dias. E principalmente um momento emocional difícil vai trazer uma piora das dores. E depois, a hora que você descansa, a hora que esse período melhora, as dores melhoram, ou seja, é flutuante, né? São altos e baixos. É exatamente assim. Acabou aqui. Você, Felipe, aí tem um ouvinte também, o Felipe atende pelo WhatsApp e o Adalberto aqui pelo Facebook. Pelo WhatsApp, pergunta dos ouvintes. Bom, pelo WhatsApp, antes de trazer a pergunta, tem a nossa ouvinte, ela falando assim, ó, bom dia, Daércio, bom dia, doutor. Eu não vou fazer pergunta, só quero afirmar que o Dr. Fábio é um anjo na minha vida. Olha lá. Eu tenho fibromialgia e melhorei muito depois que comecei a tratar com ele. Eu sou paciente ouvindo o programa aqui, doutor. Puxa vida, fico muito grato, muito satisfeito. E a Adriana Carmo, ela mandou uma pergunta aqui pra gente, através do WhatsApp, com áudio, Daércio. Bom dia. Eu gostaria de perguntar para o doutor, eu já fiz vários tipos de exame de sangue e me consta que eu estou com os leucócitos baixos. Isso é preocupante ou é normal? Interessante. Adriana, os leucócitos baixos, eles não são uma doença em si, eles são um sinal que aparece no hemograma, né? Os leucócitos têm a ver com a imunidade e com a defesa. Normalmente, a causa desses leucócitos baixos ela é constitucional. Tem gente que tem o leucócito abaixo da média e isso não vai trazer repercussão nenhuma. Agora, também pode ser uma manifestação de uma doença autoimune, por exemplo, até de um lúpus. Mas aí teriam que ter outros comemorativos, outros sinais e sintomas, além dessa alteração no hemograma que você citou. Então é algo que precisa ser avaliado, inclusive avaliado outros sinais e sintomas, se estão presentes, quais são, para que seja feito um diagnóstico. Mas é muito comum que a chamada leucopenia, que é o leucócito abaixo do normal, seja constitucional e normalmente não traz nenhum problema para a imunidade. E aí tem as outras dores, que aí vamos pensar aqui em termos de imunidades, né? Gripe, dores de doenças que se aproveitam exatamente de uma imunidade baixa. A imunidade baixa tem a ver também com um sono nada bom, com uma alimentação errada, com corre do dia a dia também? Ela mexe na imunidade, esse tipo de comportamento? Com certeza, desregula, né? O nosso sistema imune, ele quando trabalha demais, ele provoca as doenças autoimunes, né? Como artrite reumatoide, lúpus e por aí vai. Quando ele trabalha de menos, ele deixa a gente exposto às infecções. E hoje a gente vive aglomerado, né? E aí a transmissão de gripes e viroses, né? São frequentes, dependendo da época do ano. Então, de fato, o sono desregula tudo. Então, tanto a imunidade baixa, que propicia essas infecções, quanto a imunidade trabalhando demais, inflamando o próprio corpo, mesmo sem que haja um agente externo, também acontece por conta dessa qualidade de sono ruim, né? Assim como falta de exercício, alimentação errada, mas o sono ruim faz parte desse pacote aí, com certeza. Doutor, todo mundo, já dissemos aqui, está levando uma vida desregrada. Tá.
Eu conheço alguns colegas seus, sim, e das vezes que eu observei, eu vejo que eles também não levam uma vida diferente. Ou seja, os médicos sabem e aconselham corretamente a gente. Mas e vocês, médicos, conseguem ter essa vida regrada, doutor? De fato, não conseguimos. O fato é que, em termos de sobrecarga de trabalho, a gente é um exemplo do que não fazer, né? A gente trabalha muito, sai do plantão, vai para o consultório, então, trabalha de dia, de noite, sai no meio da noite. A expectativa de vida no médico ela é mais baixa do que da população geral de outras profissões. Olha que irônico isso, hein? Pois é. O médico vive menos do que a gente que não sabe tão pouco sobre saúde. É mesmo? E por conta, na verdade, desse desgaste, né? Por mais que a gente lute contra isso, a gente tenta fazer um exercício, né? Escolhe alimentações, mas mesmo assim, como a gente estava falando agora há pouco, né? As pessoas nos solicitam e a gente tem que responder rapidamente. Isso é de dia, de noite, é de madrugada. E a gente precisa aprender a colocar limite. Agora, é difícil, a pessoa que tem a vocação, né, para atender as pessoas, é uma luta, né? Você fala assim, não vou me preservar, vou descansar, não estou nem aí. É difícil isso. É difícil. Às vezes a gente acaba se traindo a própria saúde para correr com todo mundo. Viver uma vida mais certinha, assim, é coisa do dia 31 de dezembro, dia 1º de janeiro, quando a gente faz as promessas de que vai mudar o ritmo da vida. E aí depois são 364 dias restantes que, o corre. Eu fiz uns procedimentos há algum tempo com colegas seus, Dr. Said e Dr. João Horário, que são sensacionais aí no setor de hemodinâmica do hospital. E eles trabalharam paciente por paciente. E aí, acho que era 1h da tarde, eles conseguiram parar 15 minutos para almoçar e depois continuar. Eu fiquei olhando assim de longe e tal, falei, meu Deus do céu, que vida que leva também, né? Não é fácil, enfim, realmente tem gente que fala, médico é que leva a vida, não é bem assim, né? Vamos reconhecer. Pergunta aí, Adalberto. A Sueli Vieira acompanha a gente na cidade de Taquaritinga. Ela pergunta bom dia, o seguinte, Sueli. doutor, se é verdade que as dores aparecem após os 40 anos. Que a idade doenta, né? 40, 50, 60, né? Tudo doenta. A coisa vai ficando difícil, de fato. Eu esse ano completei 50 e, de fato, eu sinto uma grande diferença, né? Até essa questão do trabalho, né? Que a gente antigamente conseguia trabalhar e levantar no outro dia, depois de uma noite estava tudo recuperado. Hoje a gente demora mais tempo. O nosso corpo é perecível, né? Acho que também tem muita gente que prega que a nossa saúde tem que estar impecável, que a gente tem que correr para fazer as reposições, as prevenções, e às vezes a gente até deixa de viver também, né? Acho que aceitar também que a idade vai chegando e tentar se adaptar a isso, verdade. Eu acho que é uma arte que a gente tem que praticar, né? Não adianta a gente falar, poxa vida, mas eu tenho 50 e não consigo correr como quando eu tinha 30. É lógico que não consegue. Né? E não há remédio que vá reverter, não existe ainda uma máquina do tempo, né? Nem a pílula da imortalidade, né? Por isso que a gente tem que também aproveitar um pouquinho, né? Conciliar um pouco as coisas, né? Eu discutia com meu irmão esses dias, meu pai gosta muito de andar, está com 85 anos e anda muito, e adora andar, né? E aí eu discuto com o meu irmão às vezes, mas rapaz, pode acontecer de uma hora ele ser atropelado, ou sei lá o quê, ou um tropeção aí ele cair e não sei o quê. Aí a gente fica pensando, mas se ele gosta tanto disso também, por que eu vou tirar isso da vida dele? O prazer que ele tem também, né, doutor? É complicado isso, né? É uma linha muito tênue, né? A gente conciliar isso, fazer... É uma responsabilidade, né, dos filhos. Falar, pai, você vai, você não vai? Vou com você, vou te incentivar ou vou te desencorajar? É uma decisão, às vezes, é difícil. Mas eu concordo com você. Acho que tem que aproveitar e a gente tem que fazer o que gosta também, né? Eu acho que nosso corpo também a gente tem que gastar ele um pouco com coisa boa, né? Eu adoro o que eu faço, mas deve ser muito difícil trabalhar por pura obrigação. Claro que a gente precisa trabalhar para viver, mas só por essa razão deve ser um negócio muito triste. Uma vida inteira. Isso pode acarretar doenças também, doutor?
uma vida totalmente obrigatória, vamos dizer assim, sem prazer, mesmo no trabalho? Com certeza, eu acredito que o ambiente tem que ser bom, né? Tem que ser saudável. A gente às vezes conversa com pessoas que relacionam o movimento repetitivo, por exemplo, na empresa, com aquela dor. E na verdade não é um movimento repetitivo, é o ambiente ruim, é o colega do lado que te enche, é o patrão que te cobra de uma forma desumana, que não olha para você, só olha para aquilo que você produz. Então, às vezes, a geração da doença não tem a ver só, tem a ver exatamente com essa satisfação de estar fazendo o que gosta, né? E acho que a gente tem que trabalhar para ter um ambiente para que o trabalho seja prazeroso, né? Não precisa ser um peso, né? É verdade. Doutor, além do que eu perguntei aí, algo importante a dizer que sirva para todo mundo dentro do assunto de hoje, da sua entrevista? Olha, eu acho que o que fica de informação, acho que é importante a gente pensar que as coisas não mudam da noite para o dia, que dores crônicas, cansaço relacionado com a qualidade do sono é um processo a ser trabalhado que não envolve uma pílula mágica que você vai tomar um remédio, como às vezes existem algumas promessas, mas que tem a ver com uma mudança no estilo de vida, né? Cuidar da saúde emocional, da alimentação, dos horários de alimentação, da prática do exercício físico, melhorar a higiene, né? Fazer uma higiene do sono, que antigamente era natural e hoje não é, né? Para que melhore a qualidade do sono. Melhorando a qualidade do sono, a qualidade de vida fica muito melhor. Mas é um processo, acho que essa é a mensagem. Muitíssimo obrigado. Doutor Fábio, obrigado mesmo pela entrevista, que é muito proveitosa, né? E coloca a gente, é muito difícil a gente criar aí uma vida tão certinha, porque a gente está tão interligado com outras pessoas, com outras e tal. Mas dá para a gente melhorar isso, fica como receita aí para o ano novo, e que não fique só na promessa também. Doutor Fábio, mesmo. Muito obrigado e um bom dia, viu? Um bom dia, obrigado a vocês, um abraço a todos e um bom final de ano. Para o senhor também, bom Natal aí para a família toda, um bom ano novo aí para todos aí, para o senhor também, viu? Obrigado.